Fala galera da Spot Brasil, tá começando agora a História da Foto, uma websérie que vai justamente pegar uma foto e contar a história por trás dela. Para quem não me conhece, o meu nome é Israel Koifman e eu viajei em mais de 30 países de bicicleta. E o que a gente vai ver por aqui são páginas do meu diário de bordo, contando na minha voz memórias inesquecíveis através de fotografias de lugares espetaculares. E vamos começar em grande estilo, hein? Cordilheira dos Andes, Passo Los Libertadores, saindo de Mendoza, na Argentina, rumo aos Los Caracoles, no Chile. E a minha foto favorita dessa travessia é essa aí, ó. Atravessar a Cordilheira dos Andes pedalando é um sonho dentro do sonho que já é viajar o mundo de bicicleta. Mas antes de alguém pensar em passar por ali pedalando, o general San Martín, herói da independência argentina, foi quem abriu o caminho. Só que a cavalo, ele fez aquele trajeto 200 anos antes daquele março de 2017, início do outono, quando eu repeti o trajeto dele de bicicleta. Bom, de Mendoza até o Passo Los Libertadores, que é onde fica o túnel que divide a Argentina do Chile, são aproximadamente 250 quilômetros e você vai a uma altitude de 3.500 metros. As subidas não são muito íngremes, mas mesmo assim é uma viagem para fazer devagar e curtir cada instante. Afinal de contas, não é todo dia que se cruza a Cordilheira dos Andes pedalando, né? Tem a represa de Potrerillos, vilarejos como Uspallata, túneis de pedra, a pitoresca Puente del Inca, o Parque Nacional da Aconcagua e montanhas nevadas e coloradas. A história dessa foto é a seguinte: eu tinha dormido em um vilarejo abandonado que se chama Polvaredas e o plano era chegar até Las Cuevas, que é o último município argentino antes da fronteira. E como eu acordei bem cedinho para pegar a melhor luz do dia, ainda fui presenteado com um céu quase despejado, como se diz em espanhol. Tinha um pouquinho de nuvens que deu até um charme para a foto. Nessa época eu ainda usava uma Canon 70D e eu fiz esse clique com uma lente 55-250. Vamos abrir ela no computador para ver melhor os detalhes. Olha aí as informações da foto. ISO 200, abertura 4.5, 2000 de velocidade e como eu estava com uma teleobjetiva eu fui até 90 mm. Bom, eu coloquei a câmera no chão mesmo e deixei o intervalômetro para fazer uma foto a cada 2 segundos. Minha composição priorizou esse pico nevado no centro do quadro e essa curvinha lá na ponta direita. E a ideia era me colocar no canto esquerdo para dar uma boa simetria. E a minha favorita é essa aqui. Bora editar. Tá aí o resultado. Quem já pedalou por aquelas bandas sabe que mais cedo ou mais tarde o vento vai te pegar. Não tem escapatória. E eu tava com o visual do Aconcagua quando ele chegou e aí eu passei a pedalar 4 km por hora em subida e logo vi que seria impossível chegar em Las Cuevas naquele dia. Mas aí foi que a mágica de viagem aconteceu. Eu vi umas casinhas lá embaixo e para mim foi o sinal para pelo menos encontrar uma parede para colocar minha barraca atrás e me proteger do vento. Mas chegando lá conheci o Sebastian, que é o dono daquela propriedade. Ele estava construindo um museu ferroviário ali, porque ali passava a antiga linha do trem, e também uma hospedaria dentro de vagões antigos. Como o seu empreendimento já estava pronto, mas ainda não tinha sido inaugurado, ele me convidou para passar a noite em um dos vagões. E aí foi banho quente, calefação, cozinha e mais do que eu poderia imaginar ter naquelas circunstâncias. E no dia seguinte aí segui para Las Cuevas, cruzei a fronteira e desci a épica Los Caracoles, que é uma outra estrada assim espetacular. E é isso, pessoal, essa é a história dessa foto e dessa travessia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!